bem, pessoal? Acompanhe comigo a resolução dessa questão. Caiu na prova do Enem de misturas. Prestem atenção. Lembra que eu já comentei várias vezes que a gente começa pelo final da questão sempre, né? Olha só. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria para a mistura para um banho à temperatura ideal? Então, já dá para ver que eu quero a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria. Então vamos ler o enunciado inteiro. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria que justifica a mistura? Então, gente, vem aqui comigo. Questão clássica do Enem. Ó, o que acontece? Nós temos uma certa porção de massa de água quente, que é o que a gente chama de MQ, e a gente tem uma porção de massa de água fria, que eu chamo de MF. Eu vou misturar essas duas porções de massas de água até dar a temperatura final de equilíbrio, que é a temperatura ideal para o banho, que ele falou que é 30 graus Celsius. A questão quer saber qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Gente, numa questão dessas, vocês têm que cuidar que é a conservação de energia na calorimetria. Todas as questões que envolvem misturas de conservação de energia da calorimetria, vocês precisam o quê? Lembrar que a soma de todos os calores tem que ser igual a zero. A física por trás disso é o que um dá é o que o outro recebe. Então, a energia que o frio ganha, somado com a energia que o quente perde, tem que ser igual a zero, né? E é isso que você tem que cuidar. Então vamos pensar. Ó, para essa massa de água fria sair de 25 graus Celsius e chegar a 30, tu concorda que foi um calor para variar a temperatura? Porque variei de 25 para 30. Logo, que macete para ela. Então, ó, vamos lá. Que macete? Massa da água fria, calor específico, variação de temperatura da água fria. Agora, para essa água quente sair de 70 graus Celsius e resfriar para 30, mais uma vez eu vou utilizar um que macete para ela. Então, massa da água quente, calor específico, variação de temperatura da água quente, tudo isso igual a zero. Reparem que eu já posso fazer uma simplificação muito útil para a gente. Como a substância que eu estou falando é a água, eu posso dividir todos os termos por calor específico, né? E isso aqui vai eliminar ele. Ó, corto calor específico, corto calor específico. Qualquer número dividido, sendo que o numerador é zero, vai dar zero. Beleza. Então vamos lá, tá aqui a razão. Ó. Então vai ficar assim, ó. Massa da água fria, né, o calor específico que eu cortei, temperatura final menos inicial, então ó, final menos a inicial, que é 25, mais a parte da água quente, né, que vai ser o quê? Massa da água quente, ó, final que é 30, menos a inicial, que é 70. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então vamos terminar esse cálculo aqui. Ó. Então, massa da água fria, essa diferença dá mais 5 positivo, mais massa da água quente, e essa diferença dá menos 40 negativo, né? Beleza. Agora, eu vou só ajeitar isso aqui, eu vou colocar o 5 para frente, para ficar mais elegante. 5 mF menos 40 mQ. Tá? Eu sei que eu coloquei parênteses a mais, mas deixa assim. Gurizada, então vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui, né? Vamos seguir o nosso raciocínio, vamos ganhar um espacinho aqui, né? O Sorgia vai ganhar um espacinho para a gente continuar resolvendo. Então, como é que estamos? Estamos assim, ó. 5 mF menos 40 mQ igual a zero. Deixa eu ver se está aparecendo. Ih, sobrando. Agora, gurizada, passa o MQ para o outro lado, né? Então vai ficar, ó, 5 mF igual a mais 40 mQ. Beleza? Agora é só eu forçar o que ele quer que apareça. Ele quer massa quente dividido pela massa fria, né?
Então vamos tocar o 40 para cá. 5 dividido por 40, MQ tá aqui, e aí eu vou passar o MF por outro lado, MF. Beleza? Só vou rearranjar essa ordem aqui, ó. Fazer uma coisa meio feia, tá, gente? Meio feia, mas acredito que vocês vão entender. Beleza, então como é que ficou essa coisa? Massa da água quente dividido pela massa da água fria vai ser a divisão de 5 por 40, né? 5 por 40, 5 e 40 são múltiplos, então dá 1/8, né? 1/8. E aí essa razão vai ser igual a mais ou menos 0,125. E a gente mata a questão. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. E aí, gurizada, ficamos com a alternativa B de Brasil. Deixa eu sair da frente, pessoal, tirar um print. Pois é, gurizada, questãozinha de misturas não tem erro, né? Na prova do Enem não tem erro questões de misturas. A soma de todos os calores tem que ser igual a 0. E o resto é álgebra. Tranquilo, pessoal? De boa?